A crise dos quase 30 anos é real e eu estou passando por ela, e esse é mais um vídeo do quadro Calma Gostosa, onde eu vou compartilhar com vocês o que eu tô sentindo, os meus pensamentos, os meus medos, porque vai que ajuda alguém aí também. Inclusive, assim, eu não vejo muitas pessoas falando dessa crise, pelo menos não nas redes sociais, né, mas ao vivo com as minhas amigas, aí sim conversamos sobre, mas toda vez que eu falei disso, né, nas minhas redes, eu recebi muitas mensagens de mulheres falando que também passaram por essa crise ou que estão no meio dessa crise, e tive trocas muito legais com essas mulheres, porque eu vejo que ela é uma crise real e principalmente para mulher, né, eu acho que são muitas camadas sobre o porquê que a gente se sente tão incomodada, possivelmente, com essa idade. Eu diria que eu tenho um grande medo de envelhecer. Isso talvez é algo mais meu. Eu tenho medo de, eventualmente, não conseguir fazer as coisas que eu consigo fazer hoje. Do envelhecimento mesmo do meu corpo, da minha mente. Isso me afeta muito. Os 30 anos, eu acho que ele é um marco, né? Ele é um marco de você não é mais, obviamente, uma adolescente, e você é oficialmente uma adulta, porque eu acho que tem adulta de 25, de 26, de 27, e aí tem a adulta dos 30, 35. Eu acho que entra numa outra categoria. Então, é meio que um lembrete de assim, meu amor, a vida está passando. Isso, pelo menos, me sensibiliza e me afeta bastante num lugar que não é muito bom. Fora a questão do envelhecer fisicamente e mentalmente, também tem a questão da estética, né? Principalmente para mulher. Então, sim, eu me considero uma pessoa muito vaidosa, sim, eu cuido muito do meu corpo, enfim, da minha estética, e pensar que, novamente, o tempo está passando e, obviamente, as coisas vão mudando, tá tudo bem, mas é um medo meu também, né? Como quem será a Júlia de 40, de 50, de 60 anos? E será que eu vou estar em paz ao me olhar no espelho? Espero que sim, estou trabalhando para isso aqui dentro, aqui e aqui, né? Então tem a questão do envelhecer estético também. E tem toda a outra questão de como eu acredito que a sociedade lida com mulheres 30 a mais. Eu vejo que muda como somos vistas perante a sociedade. Eu acho que algumas expectativas mudam também em termos de uma mulher que tem mais de 30 não faz mais isso, não se veste mais assim. Tudo bem, não é o meu caso, mas uma mulher que está solteira com tantos anos, não tem mais idade para fazer certas coisas, ou mesmo uma mulher comprometida, principalmente eu acho que a mulher comprometida não tem mais idade para se vestir de tal forma ou de fazer certas coisas, enfim, essa limitação que vem com a idade, de novo, não é uma limitação que eu coloco sobre mim mesma, mas de saber que ela existe no mundo é algo que me incomoda profundamente. Eu jamais gostaria de mudar quem eu sou ou coisas que eu faço para me encaixar num molde da mulher de 30 anos. Nesse molde externo, né? Não um molde interno. E não falando que eu tô fazendo isso ou que eu vou fazer isso, mas são coisas que passam pela minha cabeça. Obviamente também tem aquela coisa de que com 30 as pessoas já começam a te perguntar mais algumas coisas. Então, você não pensa em casar, você não pensa em ter filhos. Eu confesso que isso não me afeta tanto assim profundamente, mas é chato. Eu acho que é chato porque a gente volta para aquele lembrete de que o tempo está passando. Aí você fala, não, mas tem uma questão biológica. Tá, ok, sabemos, mas para mim, pelo menos, é um lembrete de que o tempo está passando. Eu tenho um pouco essa ansiedade, assim, de será que eu vou conseguir viver tudo que eu quero viver enquanto eu ainda estou aqui, estou bem, tenho energia. E eu tava conversando também com uma amiga minha que ela falou, Ju, o que me pega é a expectativa versus a realidade. Então, a expectativa que eu tinha pra minha vida com os meus 30 anos versus a realidade, né? Onde eu de fato estou na minha vida. E ela perguntou se isso me afetava ou se era um ponto pra mim. E honestamente, não, eu até falei pra ela, não é um ponto tão grande, porque pra mim os 30 anos
isso tava tão longe que eu nem me imaginava. Ai, quem vai ser a Júlia com 30 anos? Eu nem pensava nisso. Então eu acho que eu, particularmente, não tenho essa questão às vezes da frustração, né, de o que você imaginou que seria a sua versão com 30 versus o que ela realmente é. Mas eu também imagino que isso possa ser extremamente difícil se você tá passando por essa frustração. Mas aí eu diria que é muito da gente saber também que a vida não acontece como a gente espera, e sim como ela é e como ela tem que ser, e abrir um pouco mão desse controle que às vezes a gente tenta ter sobre a nossa própria vida. Eu acho que a gente consegue guiar ali o nosso caminho, mas não ter 100% de controle. Então acho que num grande geral, assim, a minha crise dos 30, do lado negativo, tem a ver com isso. Mas eu queria também falar sobre o lado positivo, porque tem muita coisa legal que tá acontecendo. A primeira coisa é uma maturidade intrínseca. Eu sinto que a minha alma está ficando mais madura. É uma coisa absurda, assim, exponencial, que a cada dia eu sinto que eu tô me tornando uma pessoa mais madura, mais centrada, sofrendo menos por coisas que antes, às vezes, eu sofria, assim, profundamente. Quando a gente sei lá, tem 20 anos, a gente sofre por umas coisas que hoje, com 29, quase 30, eu falo, meu Deus, e daí? Então, essa maturidade tem sido, assim, incrível de viver. Também mudar algumas referências, né? Outro dia eu tava vendo que antes eu olhava para meninas mais novas e eu às vezes falava, que legal, vou pegar essa referência de estilo, vou pegar essa referência, sei lá, de corte de cabelo, vou pegar essa referência principalmente estética, né? E hoje não. Hoje eu tô buscando essa referência em mulheres mais velhas. E eu tô até me sentindo mais bonita, tendo essa outra referência. Então tem sido muito interessante ver essa mudança, essa virada de chave da minha referência. Outra coisa que tem sido muito legal também é ver as minhas amigas passando por situações e vivenciando momentos diferentes. Então, amigas que estão de fato casando, amigas que estão tendo filhos, e você conseguir olhar isso, né? Ou mesmo amigas que estão, sei lá, mudando de profissão, mudando de emprego, também para não ficar sempre nessa coisa de casar e ter filhos, mas que estão passando por momentos diferentes, né? Você conseguir enxergar isso com uma perspectiva de beleza, de mudança, de você ver as pessoas que você ama passando por fases diferentes da vida, e como eu falei, pode ser uma mudança de casa. A pessoa, sei lá, comprou um apartamento e tá vivendo esse momento, ou tá se mudando, ou decidiu mudar completamente de profissão, ou mesmo aquela pessoa que tá mais perdida, com 30 e poucos anos, e você reconhecer a beleza disso, né, da sua amiga que se tornou mãe e você vê ela nesse novo lugar. Então, tem sido muito legal, porque também eu acho que quando a gente é um pouco mais novo, tá todo mundo meio que na mesma. Tá todo mundo meio que fazendo a mesma coisa. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão escolhendo seus caminhos e eles são muito diferentes. Então, outra coisa, voltando até para as minhas próprias referências, né? Uma coisa que me surpreendeu ultimamente, que eu tenho falado muito disso, é que eu virei fã obcecada por Sex and the City. E é uma série que eu já tinha tentado assistir quando, sei lá, eu acho que eu tinha uns 25 anos, 23, 25. E eu tinha odiado, e eu tinha achado super estranho e não gostei. Eu acho que eu não assisti nem, assim, 15 minutos da série. E aí eu sentei pra assistir de novo, faz, sei lá, alguns dias, e eu amei. Eu falei, meu Deus, como que eu não comecei a assistir isso antes? Apesar de eu, enfim, saber porque simplesmente não se encaixava com a Júlia de 23 e 25. Se encaixa muito mais com a Júlia de 29 e 30. Então até essa referência, assim, do que eu gosto de assistir, às vezes até do que eu gosto de ler, tem mudado um pouco. Outro ponto e eu não sei se todo mundo vai se identificar com esse, mas eu sempre fui uma pessoa mais individualista, assim, nos meus desejos e tudo. E eu vejo que conforme o tempo vai passando, eu tô me tornando ainda mais individualista. Mas eu diria que o meu individualismo antes, ele até poderia se manifestar de uma forma um pouco grosseira e egoísta, de eu faço o que eu quero, eu faço o que eu faço e eu não tô nem aí pra ninguém.
E o meu individualismo hoje, eu vejo que ele tá num lugar mais maduro, de realmente entender, eu sei o que me faz bem e eu priorizo isso. E não num lugar de, eu não tô nem aí pro outro, e sim de um lugar de maturidade mesmo, como eu falei, de ter passado por muitas coisas, muitas situações, e hoje eu entendo o que faz sentido manter na minha vida e o que não faz mais sentido. Eu consigo olhar para uma situação, ou sei lá, para uma pessoa, uma amiga ou potencial amiga que eu acabo conhecendo e falo, cara, essa pessoa não é para mim. Não quero manter essa pessoa por perto. E num lugar realmente de priorizar o meu bem-estar, a minha saúde mental. E eu sinto que antes era uma coisa um pouco, o individualismo era um pouco mais impulsivo. Talvez até um pouquinho mais raso, podemos dizer. Outra coisa que tem sido bem legal também é, junto com aquilo que eu falei, de você sofrer menos por certas coisas. Eu acho que quando você já passou por muita coisa na sua vida, e eu imagino que eu vou passar, obviamente, por muito mais, assim, espero, mas você vai percebendo que nem tudo é o fim do mundo e que você sai de muita situação, por mais difícil que ela seja, mais forte. Então, eu vejo que quando coisas mais difíceis acontecem comigo, antes eu tinha um pouquinho mais de pensamento de vítima, de falar, poxa, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Hoje eu consigo ter um pensamento um pouco mais firme de falar, se isso está acontecendo comigo, é porque eu vou conseguir enfrentar e eu vou conseguir sair dessa mais forte. Então, eu acho que tudo volta assim também para maturidade, vivências, experiências que a gente vai entendendo que a gente é uma pessoa forte, que a gente consegue enfrentar diversas situações e olhando para trás, tudo que eu já passei que foi muito difícil, eu saí daquilo uma pessoa muito melhor. Não, obviamente, romantizando, não falando que, positividade tóxica, não nesse lugar, mas num lugar de força interna mesmo. Olha, eu acho que fazendo esse vídeo eu pontuei mais coisa positiva do que coisa negativa. Então, um vídeo que era para ser sobre a crise dos 30 anos, eu acho que na verdade está sendo sobre esse momento diferente e especial que tá acontecendo comigo, mas isso é uma coisa também, né? Eu passei por um momento dessa crise que foi muito negativo, foi um momento que eu não queria pensar, eu não queria falar sobre, foi um momento muito negativo. E aí, conversando com algumas amigas minhas que fizeram 30 anos, e elas compartilhando, cara, Ju, é a melhor idade, eu tô, assim, nunca estive tão bem, nunca estive tão autoconfiante, enfim, vários aspectos da vida de cada uma, né? E elas foram pontuando. Depois que eu fui escutando esses relatos mais positivos, até de pessoas que me seguem também, quando eu comecei a falar mais disso na internet, eu fui mudando a forma como eu encaro essa idade, essa transição, essa virada de chave. Então, acho que também é um dos motivos por eu estar fazendo esse vídeo, tanto para você saber que se você está passando por isso, você não está sozinha, mas para você também, talvez, pegar esses pontos positivos que eu falei e ver se eles fazem sentido dentro do seu contexto e da sua vida. No final do dia, eu acho que independente da nossa idade, independente de qualquer coisa, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se priorizar, a gente tem que entender os nossos medos, as nossas questões. Muito do que eu faço hoje na minha rotina de exercício, de alimentação, é para envelhecer com mais qualidade de vida mesmo. Eu quero olhar para trás e falar, cara, eu fiz tudo o que eu podia fazer pelo meu corpo, pela minha mente. Então, independente da sua idade, sempre se cuide, se priorize a sua alimentação, o seu exercício físico, cuidado ao ficar em lugares que não te pertencem por muito tempo, porque isso te diminui, é extremamente estressante. E cuide da sua versão do futuro. É importante você cuidar da sua versão do futuro, pelo menos eu vejo que é. Mas enfim, amigas, grande desabafo. Espero que tenha sido legal vocês acompanharem essa minha linha de pensamento dessa minha crise pré-30 anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do quadro, e a gente se vê no próximo. Beijos!